Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar a correção dos exercícios do livro. Então, é o módulo 5, página 38 e 39. Pedi para vocês fazerem os conceituais, os contextualizados e aprofundamento. Então, vamos começar lá nos conceituais do 1 ao 5. Número 1. Relacione o advento do renascimento cultural às transformações sociais, econômicas, políticas que ocorreram na Europa na Baixa Idade Média. Então, são elementos que vão permitir o surgimento do renascimento cultural. Que elementos são esses? Então, se a gente falar em transformações sociais, a gente pode pensar no surgimento da burguesia. Se a gente pensar em transformações econômicas, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento das cidades e políticas, o fortalecimento do rei, com aliança com a burguesia. Então, como é que a gente pode responder isso aí? O Renascimento, ele surge em um cenário de mudanças, como o fortalecimento dos reis, o crescimento das cidades, o enriquecimento da burguesia e a mudança do pensamento, que antes era teocrático e agora é antropocêntrico, né? 2. Analise as razões que explicam a primazia das cidades italianas na Renascença. O que significa essa pergunta? Está perguntando por que começou na Itália. Primazia quer dizer em primeiro, né? Por que as cidades italianas são as primeiras a desenvolverem o Renascimento? Então a gente tem aí, primeiro, porque a Itália é o berço do Império Romano, né? Roma fica onde? Na Itália. Então, primeiro motivo, Itália é o berço da cultura romana. Desenvolvimento das cidades e do comércio, né? As principais feiras comerciais, Gênova e Veneza, são na Itália. Então, o desenvolvimento do comércio das cidades e contato com árabes e bizantinos, que eram quem já tinham lidado com a cultura greco-romana. Assim, na Idade Média, a cultura greco-romana, ela fica apagada, mas os árabes e os bizantinos mantêm essa cultura. Então, e como os italianos tinham contato com essas pessoas, meio que isso fazia com que eles continuassem em contato com essas obras. E a prática do mecenato, né? Quando as pessoas ricas financiavam os artistas, né? As obras dos artistas. Então, são Itália como herdeira da cultura romana, o desenvolvimento das cidades e do comércio, o contato com árabes e bizantinos e a prática do mecenato. 3. Por que o humanismo pode ser considerado a grande filosofia dos artistas do Renascimento? O que diz o humanismo? Ele valoriza o ser humano. Enquanto na Idade Média o ser humano era visto como algo desprezível porque por conta do pecado, o humanismo vê o ser humano como a coisa mais perfeita da criação de Deus. Então, a valorização do ser humano faz com que os artistas comecem a retratar esse tipo de assunto. 4. Explique a oposição entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista. Facinho. O que o teocentrismo dizia? Quem era o centro das coisas? Deus. Então, o teocentrismo medieval coloca Deus como centro das coisas. Já o antropocentrismo do Renascimento coloca o ser humano no centro das coisas. Então, a diferença é o teocentrismo, o centro das coisas é Deus, e o antropocentrismo, o centro das coisas é o ser humano. E 5. Apresente a importância do racionalismo para a construção do saber renascentista. O que o racionalismo se baseia? Na ciência, na busca da razão, no lugar da fé. Ao invés de eu procurar respostas na fé, eu vou buscar respostas na razão. Isso vai fomentar a ciência, tá? Exercícios contextualizados. Número 1. Se você fosse um grande pintor que vivesse na Itália no século XV e quisesse sobreviver à sua própria arte, como é que você poderia obter patrocínio para desenvolver o seu trabalho? O que você tem que fazer? Você tem que procurar um mecenas, uma pessoa rica que possa financiar o seu trabalho, tá? Então, como é que você faz isso? Obtém esse patrocínio através do mecenato, através de um mecenas. 2.
Tem um textinho aí que fala sobre Shakespeare. Shakespeare também é um artista do Renascimento, só que da literatura, tá? Então, qual das alternativas abaixo representa características do Renascimento cultural? A. Teocentrismo e valorização da cultura egípcia? Não, não é teocentrismo, é antropocentrismo e valorização da cultura greco-romana, tá? Então, marquem aí, circulem teocentrismo e egípcia como os itens errados aqui. B. Valorização apenas de temas religiosos e influência do misticismo? Não. Então, tem temas religiosos? Tem, mas não é apenas, é também. Então, circulem aí apenas e misticismo, aquela coisa mística que não tem uma razão de ser. Então, também circulem misticismo porque tá errado. C. Temas não relacionados com a realidade e falta de crença da capacidade humana. Temas não relacionados com a realidade até tem, mas assim, falta de crença na capacidade humana, não. O homem é o máximo nesse momento. Então, o que está errado aí é falta de crença na capacidade humana. Podem circular. D. Antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana. É a letra D de dado, tá? E é humanismo e negação da razão. Humanismo tá ok, agora negação da razão não. Eles reafirmam a razão. Então, circulem o negação. É isso que está errado, tá? 3. O Renascimento foi um amplo movimento artístico e literário que se expandiu da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando grandes transformações na sociedade. Sobre esse movimento, podemos afirmar que, vamos lá, A. Os renascentistas, a partir de uma perspectiva racionalista, abandonaram qualquer tipo de vínculo com a Igreja Católica. Era um movimento que negava o cristianismo. Não. Tanto que a gente vai ver obras que continuam relacionando com o tema religioso. Então, eu já falei para vocês isso no vídeo. Eles não abandonam a fé, mas eles só estão destacando que junto com a fé tem que haver a razão também. Então, há uma separação entre fé e razão, mas não há uma negação da fé, tá? Então, marquem aí, abandonaram qualquer tipo de vínculo com a Igreja Católica e movimento que negava o cristianismo. Não. B. Os intelectuais do Renascimento resgataram a concepção teocêntrica de mundo, típica da antiguidade greco-romana. Qual era o período que tinha a visão teocêntrica? Era da Idade Média. Então, não. Marquem aí, concepção teocêntrica. Então, eles são contra essa visão. E típica da antiguidade greco-romana. Marquem também que isso está erradíssimo. C. A grande inspiração dos artistas dessa época era a cultura medieval mais erudita. Não era cultura medieval, era cultura greco-romana. Está errada também. D. O humanismo afirmava que as ações humanas são determinadas pela vontade de Deus, por isso o homem era incapaz de agir sobre o mundo. Não, não, não. Pelo contrário, para eles o homem era capaz de agir sobre o mundo. Então a letra D está errada. Os intelectuais da Renascença observavam, experimentavam com base no uso da razão, valorizando a natureza e o ser humano. Corretíssimo, é a letra E, tá? Número 4. Tem um trechinho aí. Com base na leitura, defina racionalismo e explique por que ele foi fundamental para a construção do ideal renascentista. Então, o que é racionalismo? É a busca da razão. Então, é um modo de pensar que valoriza a razão. E qual é a importância disso? Porque ele estimula a ciência. Então, a gente vai buscar as respostas através da ciência. 5. O Renascimento foi um expressivo fenômeno cultural observado na Europa Ocidental no final da Idade Média e início da Moderna. Está relacionado ao processo de transição do feudalismo para o capitalismo, manifestando o pensamento e a visão de mundo próprio de uma sociedade mercantil, mais aberta e dinâmica do que a sociedade feudal agrária. Manifestou-se principalmente por meio das artes e da filosofia. Com base nessa reflexão, explique a prática do mecenato, fundamental para a difusão da arte renascentista. Então, o que é a prática do mecenato? Pessoas ricas que vão financiar artistas para fazerem obras para essas pessoas. Então, simples assim. São homens ricos financiando as obras dos artistas renascentistas. Agora, para finalizar, vamos para o aprofundamento. Número 1.
Os historiadores já conhecem a Florença como o berço do Renascimento italiano. Identifica as razões para o destaque de Florença nesse movimento. Então, é o que a gente fez na questão de número... Ai, agora não sei, mas a gente já fez isso. É a questão de número 2, da página 38. É a mesma resposta. Então, por que a Itália, né? Por que as cidades italianas? Primeiro, berço da cultura romana, desenvolvimento das cidades e do comércio, contato com os árabes e bizantinos e a prática do mecenato, tá? E 2, por que podemos afirmar que com a invenção da imprensa, no início da Idade Moderna, o controle da Igreja Católica sobre a publicação de obras literárias fica menor? Ou seja, é nesse período também, século XV, que vão surgir as primeiras impressoras, né? As primeiras máquinas que vão imprimir. Como é que os livros, os escritos eram feitos até então? Era tudo à mão. Então, por exemplo, uma Bíblia. Como é que uma Bíblia era copiada? Não tinha impressora naquela época. Então, como é que as pessoas faziam? Era copiando na mão mesmo. Com o surgimento, a invenção dessas máquinas, o que vai acontecer? Imagine você, o tempo que leva para copiar uma Bíblia. O tempo que leva para você copiar um livro inteiro para ele ser publicado. Muito tempo. Então, isso agiliza a produção, né? E permite que eu possa publicar maior quantidade de livros. Uma maior quantidade de livros, mais pessoas podem entrar em contato com ele e ler esses livros. Quem é que dominava a produção naquela época até então? A Igreja Católica. Então, com o surgimento da imprensa, o saber ele vai se multiplicar e fica mais difícil da igreja conseguir controlar. As pessoas vão começar a ter essas máquinas, vão começar a produzir e assim, e o conhecimento começa a ser exposto. Não está mais só preso nas mãos da Igreja Católica. Então, por que a gente pode dizer que ela vai perder o controle quer dizer, não vai perder o controle, né? O controle vai ficar menor, porque essas máquinas vão produzir mais e vão colocar mais livros circulando, e aí as pessoas vão conhecer mais, e isso não fica só na mão da Igreja Católica. Isso vai dar um problema depois, a gente vai ver mais à frente. Certo, pessoal? Então estamos aí, tudo corrigido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no grupo, que eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Beijo!